Ficamos em pé e abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. O versículo 7 diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Os irmãos podem se sentar. Eu já disse na terça-feira, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação com o significado da Páscoa e da festa dos pães ázimos com o comportamento que o cristão deve ter. E eu disse, vou repetir novamente, que é um grande erro os cristãos celebrarem a Páscoa, porque é uma coisa totalmente sem sentido para os cristãos. Antes, o cristão deve celebrar a Jesus todos os dias. Lembrando que a Bíblia não manda que nós celebremos nem a Páscoa, nem o Natal. Manda sim os judeus celebrarem a Páscoa, porque aquilo é altamente significativo para eles. Se você quiser celebrar a Páscoa judaica para glorificar a Deus, aí faz sentido. Ainda que você não seja obrigado, mas você estará celebrando, né, um ato maravilhoso que Deus fez no passado. E que serve de exemplo para nós. Mas essa Páscoa, essa Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, isso não tem sentido para o cristão. Porque toda semana para o cristão é santa. Todos os dias para o cristão é santo. Ele não pode ser santo em um dia da semana e o restante ele ser mundano. Isso é impossível. Porque ou você é santo ou você é mundano. Como eu disse também, que ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você é batizado no Espírito Santo ou você não é cristão, você não é crente. Não existe esse negócio de segunda bênção, duas classes de cristãos ou de crentes. O crente inferior, coitadinho, que não é batizado no Espírito Santo, e o crente superior, arrogante, que é batizado no Espírito Santo com muitos dons. Uma vez uma senhora disse para mim que ela era batizada no Espírito Santo com muitos dons. E era uma tremenda de uma picareta, que não pagava as contas, ficava devendo para todo mundo, pagava funcionário, ludibriava funcionário. Isso é ser batizado com muitos dons. Ou você é santo ou você não é. Ou você é nascido de Deus ou você não é nascido de Deus. Eu sei que as pessoas fazem muita confusão. Eu me lembro uma vez assistir uma mensagem e em determinado momento o pastor falando, a respeito da palavra de João na sua primeira carta, que ele disse que aquele que nasce de Deus não peca, e que no grego seria não vive pecando. Não é que o crente se converte, ele está imune ao pecado, ele está isento de pecado. Não, é que ele não vive pecando. Se ele vive pecando, ele não é crente. Então o pastor disse que o pecado era como um acidente na vida do crente. E depois, conversando com alguns membros da igreja, eu vi que eles não entenderam o que o pastor quis dizer, ou não quiseram entender. Eles entenderam que o pecado é um acidente como sendo uma catástrofe, como uma trombada. Não, mas o que o pastor quis dizer é que um acidente não é uma coisa que acontece todo dia. Você não sai com o carro e bate o carro todo dia.
Se você bater o carro todo dia, você tem que parar de dirigir. Não é verdade? O acidente é uma coisa que acontece eventualmente. Não é para acontecer sempre. As pessoas não querem entender isso. Aí vem aquela desculpa, ninguém é perfeito. Então ninguém é perfeito, então vamos nos afundar no pecado. E eu quero lembrar um sermão que eu preguei há algum tempo atrás, falando daquela palavra lá de Apocalipse que diz: quem está sujo, suje-se ainda mais. Então eu vou dizer novamente, se você não entender que é para você ser perfeito, então deixe de vir à igreja. Abandone as religiões e caia no mais profundo do pecado, porque você vai queimar no inferno, mesmo que por pouca coisa. As pessoas não levam a palavra de Deus a sério. As inúmeras Tem hora que parece que vai até apagar, começa a escurecer. Inúmeras vezes a Bíblia exorta, e com severidade, a que você leve a sério, porque muita gente foi castigada por pouquíssimo, às vezes até com boa intenção. Porque se está dito que não é para fazer isso, não faça. E se está dito para fazer, faça, porque você não vai entrar no céu. É por isso que Jesus diz terrivelmente lá no final do Sermão da Montanha: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E o pessoal fica pregando a misericórdia de Deus para enganar as pessoas. A misericórdia de Deus está na morte de Jesus na cruz. Por isso é que Ele é a nossa Páscoa. Porque Ele morreu na cruz por nós como o Cordeiro imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Não é porque simplesmente Deus vai tapar os olhos para a sua maldade, para a sua rebeldia. Lembrando o que disse o profeta Samuel, né? Que a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Se você insiste em fazer aquilo que está dito para não fazer, você é rebelde, você é igual a um feiticeiro. Eu, para levar a sério a palavra que diz que quem pecar contra um ponto da lei é culpado de toda a lei. Então fica todo mundo, como escreve o apóstolo Paulo aos Romanos, né, colocado debaixo do pecado. Todos são iguais. Não existe um pecador pior ou um pecador melhor. São todos pecadores que vão para o inferno. Já falei aqui algumas vezes que eu encontrei 5 palavras referentes ao inferno, né? No Antigo Testamento e também no Novo, né? Rosek, Abaddon, Salmavé. Não posso me empolgar que começa a tossir. Perdão, essas palavras, cada uma com seus significados, poderia indicar ou 5 lugares diferentes, ou 5 qualidades diferentes do mesmo lugar, ou 5 níveis de um mesmo lugar. Esse assunto ele não é muito estudado, não é muito aprofundado. Tanto é que, dentre todas as coisas que eu li, eu não vi ninguém reunir as 5 palavras. Até porque me parece que esse não é um assunto da maior importância. Por quê? Porque o que importa para nós é não ir para lá. Certo? Se lá tem 5, 10, 100 lugares diferentes, não importa. Tem 1, 2, 3, 5, 1000 níveis diferentes, eu não quero estar nem no nível superior, não, eu quero ir para o céu. E a ideia que Jesus nos dá é de que o céu vale largar tudo para estar lá.
Não é isso que ele diz, contando a parábola da pérola preciosa, ou do tesouro escondido? Que quem achou, uma ou outra, vendeu tudo quanto tinha para adquirir o terreno onde estava aquele tesouro escondido, ou para comprar aquela pérola preciosa de grande preço? É largar tudo. Ou vamos lembrar uma outra palavra de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é deixar tudo de lado. Toda a vaidade, deixar o trabalho. Ah, vou ficar pobre. Fique pobre. É melhor você ser. Veja a comparação que Jesus dá aos fariseus, que eram pessoas de um comportamento altíssimo. É melhor se você ser como um mendigo Lázaro, que morreu lambido pelos cães, cheio de chagas, mas foi para o céu, ou morrer no maior luxo. Fiquem pensando, por exemplo, no enterro do rico que morreu. As melhores perfumarias, a melhor tumba. Eles não usavam caixão, mas no nosso dia seria aquele caixão o mais sofisticado possível. Tem algumas coisas interessantes, né? Tem alguns caixões em alguns lugares que tem uma corda, né? Se o camarada de repente não morreu, não acordou ali, ele puxa a corda, então toca o sininho lá em cima, né? Hoje não é preciso, basta colocar um celular, né, com bateria bem carregada, ou um intercomunicador, né? Tem alguns recursos. Mas sabe que tem gente que não faz isso, né? A pessoa tem medo de morrer e acordar lá. Você pode ter o melhor enterro, não adianta nada. Não tem muitas. Depois que você morrer, pode ser queimado, pode ser picotado. Porque você morreu. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Então Jesus coloca, né, essa confrontação. Né? Um era rico, outro era rico. Morreu e foi para o inferno. O outro era pobre, miserável. Né? Morreu ali, lambido pelos cães, mas foi para o céu. As pessoas ficam com frescura a respeito de emprego, de trabalho, de dinheiro. E o que adianta, né? Vai para o inferno. Melhor você morrer de fome como um mendigo, né? Mas ir para o céu. Agora, com toda certeza, a grande maioria não chegará ao estado de mendigo, até porque a palavra promete, né? Aquele que deixar todas essas coisas por amor de mim, receberá 100 vezes já nesta vida. Então, a misericórdia de Deus está no fato que Jesus morreu por nós. Não que ele vá tapar os olhos. Por isso o apóstolo está comparando as duas festas, como eu expliquei. Os judeus e muitas pessoas acabaram pensando numa festa só, né, porque ela era em sequência, né? Celebrava-se a Páscoa num dia e no dia seguinte começava a festa dos pães sem fermento, né? Lembrando que o simbolismo ali direto era pelo fato deles estarem em fuga do inimigo e eles não tinham tempo para deixar que o pão fermentasse, que o pão crescesse. Então eles faziam a massa do pão e assavam e comiam, que até não tem problema nenhum, até é gostoso. Não sei quantos vocês já comeram pão sem fermento, né? Mais ou menos como a bolacha de água e sal, né? Daquele tipo. Não é igual, mas é só para ter uma ideia para quem ninguém nunca comeu. Tá? Você pega ali, passa uma geleia, né? Manteiga, passa qualquer coisa ali, fica muito bom, ou puro mesmo. Tudo depende do gosto de cada um. Mas aí o apóstolo Paulo, ele usa essa simbologia como sendo o pecado da vida das pessoas. Então, lembrando, é uma coisica de nada. O fermento é uma coisinha de nada. Seja o fermento natural, ou o fermento químico, ou qualquer tipo de fermento que usamos, é pouca coisa.
É isso que as pessoas não estão entendendo. E o diabo está levando milhões de roldão, porque as pessoas pensam, eu não faço aquelas coisas escabrosas. Ainda que hoje em dia a coisa está tão deturpada que as pessoas fazem, né? Veja, por exemplo, esse problema que há agora com a questão da homofobia, né? As pessoas, hipocritamente, né, não querem dizer que o homossexualismo é pecado e é feio. Mas é muito simples. É só perguntar para qualquer mãe, de qualquer religião, né, se ela estiver grávida, se ela deseja que o filho ou a filha sejam homossexuais. Se esse é o sonho delas. Eu sei que depois que nasceu, é como se fosse uma pessoa deficiente, né? Os pais aceitam, né? Não vão jogar fora. Ainda que hoje em dia tem muita gente jogando criança perfeita fora, né? Mas o homossexualismo é pecado. A Bíblia é bem clara sobre isso. Muitas vezes. É só ler e não querer distorcer o que está escrito. Então, hoje se aceita pessoas recasadas, pessoas não casadas, pessoas que têm uma vida dissoluta, pessoas fraudulentas, pessoas com muito vícios. Porque é claro, né? Porteira aqui, passa um boi, passa uma boiada. Quem faz um cesto, faz um cento. Então, se estão aceitando as pequenas coisas, vão aceitar as grandes coisas também. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ou somos realmente puritanos, excluindo tudo que está errado. Nós temos que voltar a coisa de 100, 150 anos atrás, seja na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de tratar as pessoas. Eu já disse aqui em outras ocasiões que há vários livros, né, de filósofos, antropólogos, sociólogos e outros discutindo a questão do progresso. O que é o progresso? Será que o mundo progrediu? Há muitos dizendo que nós não progredimos. E na verdade, eu acredito nisso. Nós tivemos sim um avanço tecnológico, mas progresso nós não tivemos.